A nossa palestra, ela seguirá 3 desenvolvimentos pedagógicos para que possa haver a compreensão e que haja um entendimento do conteúdo. Desenvolvimento pedagógico 1, 2 e 3. Está muito rápido? Ou está dando para pegar a compreensão da... Por favor. Então, no desenvolvimento pedagógico 1, teremos a Declaração dos Direitos Humanos, a Constituição Brasileira de 1988, e a liberdade de religião, a cidadania e a capoeira não é religião. Tá? Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, ela já protege o direito de liberdade de religião, culto, que se torna importante, né? Que cada um tem o direito de seguir a crença, desde que não fira os direitos dos outros, né? Que haja respeito. O respeito é uma mão dupla, ela vai e vem. Então, ela é consagrada universalmente. Há exceções que não me cabe aqui entrar em detalhes. Mas há uma preocupação universal sobre a liberdade de religião. No Brasil, na nossa Constituição Federal, no seu artigo 5, ela protege também a liberdade de culto e religião, né? Então, é crime se você não respeitar a religião dos outros. Tá? A cidadania, né? O principal foco de cidadania, né? Tudo começa com o respeito ao direito do meu semelhante. Para que você tenha direitos, você terá contrapartida deveres. A regra do jogo é muito simples, né? Isso dá cidadania e civilidade. Havendo civilidade, a harmonia. A capoeira não é religião. Não se proíba que se fale, mas não é religião. A capoeira ela tem fundamentos, como tem o futebol, basquetebol, handball, né? Alguns fundamentos de capoeira, né? Saída do pé do berimbau, se agacha, respeitabilidade, não há necessidade de se fazer o sinal da cruz, o credo é de cada um, compra do jogo, tá os 2 contendores, eu entro dentro dos preceitos da capoeira e a volta do mundo. É também um modo de eu entrar na roda, sair, respirar um pouco, etc. Chamadas. Então, todos são fundamentos de capoeira. Nação. O espírito de nação, ela vai além de territórios, vai além de qualquer parte que se fale juridicamente. O espírito de nação, ela abrange um sentimento comum, costumes, tradições, gastronomia e etc. Então, quando eu falo em nação, por exemplo, tivemos o povo de Israel, ficaram anos e anos no seu território, mas o espírito de nação ficou. Né? Etnia e raça. Nós não temos dúvida nenhuma que a nação brasileira ela foi constituída pelo índio, pelo branco e pelo negro. Né? Primeiro nós tínhamos já os nossos nativos, que eram os índios, o branco chegou colonizando e posteriormente veio o negro. Então, não há dúvida que a formação do nosso povo são a formação de 3 raças e essas 3 raças se dividem em várias etnias. Quando eu falo etnia, eu falo de costumes, tradições, gastronomia, posso até dizer de um modo geral religião. Quando eu falo de raça, eu estou em aspectos morfológicos, corpóreos, né? Cor da pele, cabelo, né? Por exemplo, na África há uma tribo que só tem 3 dedos todos, né? A raça é negra, mas aquela etnia só tem 3 dedos, né? Aí fala assim, pô, mas o senhor disse que a parte morfológica ela está em raça, não está em etnia, né? Mas dentro desse povo, além de ter essa característica corpórea, eles têm também suas tradições religiosas, suas curas no rosto, que são marcas tribais, etc, etc. Aqui nós temos um exemplo, né, de várias etnias africanas.
Se eu pego uma senhora dessa e a coloco sozinha, a raça só é puramente negra. Quando as dividam, quando eu as coloco em conjunto, vê-se claramente as diferenças étnicas. Da mesma forma, esses senhores, um sozinho só dá a impressão que é de uma raça, né? Mas olha as etnias como são diferentes. Da mesma forma, nossos índios. Esses daqui são os índios bororóis, né? Eles habitavam ali aquela área do Rio de Janeiro, Copacabana. Vai. Aqui uma tribo guerreira. Aqui parece muito com a Araribóia, essa tribo aqui, né? Lembra muito, né? Olha só como a etnia, como muda, até a parte morfológica, né? Mas o que eu quero que seja predominado aí é a etnia. Vai. Olha, esse aí é completamente diferente. Vai. Vai. Tá? Olha, a etnia versus formação religiosa, né? Então nós temos a cabula. Por que eu me baseei, né, nessa... Esse foi um artigo que saiu numa revista, né, interessante, né? Uma revista religiosa muito séria, né? Então eu aproveitei essas imagens, né, esse texto. Aqui nos parece que estamos num quilombo, né? Então nós temos a predominância aqui, ó. Olha o cocazinho do índio, olha as roupas europeias, e olha a formação quilombola. Então, a partir daí, nós não temos dúvida que já há uma mistura. Concordam? O outro índio guerreiro. Agora, há de se falar também que as tribos foram dizimadas, né? As tribos guerreiras, mais confrontuosas, elas foram dizimadas, né? Aqui nós temos a raça branca, a etnia, né? São os eucadianos, né? Aqui nós temos bastante clareza aqui. Peguei até o Dom João VI, né? A ramificação familiar dele, né? Então aqui nós temos a raça. Para mim, a raça é humana, mas antropologicamente falando, se divide a raça em cor da pele, né? Mas para mim, o sangue que corre na veia de um, na veia do outro, sangue O positivo, O negativo, pode ser doador de órgãos. Então, a raça é humana, mas antropologicamente falando, tem que seguir essa não seria separação, esse indicativo, né? Aqui, as três raças. Agora nós vamos entrar na etnografia, né? Desenvolvimento pedagógico 2, onde nós veremos a marana, que é uma hipótese indígena de capoeira, o nigolo, que é outra hipótese, é uma hipótese africana, a ládia, mani ou bambosa e o fado batido. Tá? Essas imagens aqui dos índios, elas não são fidedignas com o texto. Isso é uma ilustração, para que nós tenhamos no nosso consciente, né, que nós estamos falando de índios, são índios brasileiros, né? Então nós temos no livro do padre José de Anchieta, A Arte da Gramática e Língua mais usada na costa do Brasil, editado em 1595. Então eu quero que vocês gravem tentando gravar essas datas, que no final eu vou fazer um sanger e nós vamos confrontar. Isso é muito importante se gravar essas datas. Há uma citação de que os índios tupis-guaranis divertiam-se jogando capoeira. Eu não estou afirmando nada, isso é uma hipótese. E capoeira, mato rasteiro, sujo, né? Essa citação ele pode estar fazendo porque a gente estava brincando e botou o nome de capoeira. Mas que existe, e isso é conhecimento científico. Tá? Já o pesquisador Luiz Carlos Brumner Rocha nos dá outra pista relativa à origem indígena da capoeira, né? Quando ele descreve a Maraná, a antiga luta do ritual dos índios potiguara. No dicionário de Guarani, Marana significa dança de guerra.
Então essa daí já é a primeira pista, né? Eu não me preocupei em botar data, que esse daí já é mais contemporâneo, né? Agora vamos ver o próximo slide. Carta do jesuíta Antônio Gonçalves para os seus superiores em Lisboa, em 1735. Olha a data. Descreve uma luta que os índios praticavam antes de qualquer conflito. Vocês vão ver na invasão holandesa mais na frente que ela vai aparecer, né? Em forma de 2-2 no centro. 2-2 é tipicamente capoeira. E a centralidade, a roda também é da capoeira, né? Fonte, Convento de Santo Inácio de Loyola, Anais das Missões do Brasil, tomo 3, página 128. E nós temos o jesuíta Padre Manuel da Nóbrega, que descreve em suas cartas ao superior em Espanha, falando dos costumes indígenas, descrevendo a agilidade dos índios, potiguar com os pés, mãos e cabeçadas. Aqui já entra cabeçada, só tínhamos mãos e pés no outro, né? Então, quer dizer, mais tipicamente, a cabeçada, antes da navalha implantada pelos portugueses, era o carro-chefe da capoeira, né? Era conhecido como forte. A cabeçada era assim, dividia uma contenda, né? E transformada em arma perigosa, né? Fonte, o Museu do Convento dos Jesuítas de Barcelona, tombo 7, de 1860, está escrito em latim. Nós temos o escritor holandês Gaspar Balius, descreve no seu livro Hanan per Opten em Brasília, em 1647, a luta dos índios tupis praticados no litoral brasileiro, chamada de Maraná, luta de guerra. Só existem 2 exemplares, um nos Estados Unidos e outro no Brasil. Aqui é descrita novamente a Marana, né, pelo cronista John Njoft, descreve em seu livro Crônicas do Brasil Holandês, 1670, grave a data, a luta Maraná, assim como descreveu abaixo. Aqui ele está descrevendo a contenda, né, da luta contra os holandeses. Aqui é outra luta típica dos índios brasileiros, né, é o uca-uca, né, até hoje ainda é praticada. Eu peguei, né, para brilhantar, né, que capoeira também tem muitos golpes ligados, né, baianada, tem golpes de projeção, né, e nossos índios já tinham dentro das suas artes próprias esse tipo de combate. Essa revista aí tem mais de 30 anos. Aqui é interessantíssima essa parte, né? Isso aqui é eu lendo. A minha filha fez colégio militar, então o colégio militar foi uma das primeiras voltas da filosofia, né? Eu sou apaixonado por filosofia, metafísica, lógica, adoro isso. Aí eu vi o livro da minha filha, né? E comecei a ler, achei interessante, né? Aí o que eu me defronto, olha aqui, ó. Esse daí é um rupestre de 12 mil anos no Piauí. Olha aqui, ó. Olha a manifestação. Ali nós podemos ver o macaco, cerimonial como o do maculelê, né? Mas infelizmente pouco se tem sobre o índio, né? Porque nos sambaquis, que eram amontoados de conchas, né, que eles botavam no fogo, abriam, se alimentavam, então eles foram destruídos porque infelizmente foram usados como cal, argamassa, né, pelos colonizadores, mas esse foi preservado porque foi pintado. Tem outros ainda, mas a essência histórica dos nossos índios foram destruídos, até por necessidade de colonização, né? Tem que se construir, tem que se botar as pessoas para se alojarem, se habitarem, né? Esse aqui é uma foto de um sambaqui, mas ele tem diversos tipos, são montanhas, é gigantesco, eles são enormes, né? É uma palavra tupi-guarani, com uma capoeira, uma palavra tupi-guarani, né? É tamba, concha e que depósito, né? Conclusão, apesar das referências citarem a agilidade dos golpes de cabeça, mãos e pés dos guerreiros que disputam, entre outras características, como a semelhança dos movimentos que imitam animais, não podemos afirmar que a Maraná era a capoeira praticada antigamente.
Isso é só hipótese. Isso é para nós raciocinarmos, né? Lembra a nação? Índio, branco e negro. Estou fazendo por ordem de chegada. E nós temos também, até pouco tempo atrás, né? Queriam se botar muito o Nigolo, né? Como se fosse a bússola da capoeira no Brasil, né? Nós vamos ver que não é bem assim. Assim como o Nigolo, eu não posso botar todas as hipóteses africanas, né? Mas vou botar uma que ficou muito no imaginário do capoeirista, né? O Nigolo, a dança da zebra, né? De origem do povo Mucope, do sul da Angola, que ocorria durante a efundula. Isso é nada mais as zebras no cio. Os rapazes pegaram esse manejo e transformaram numa dança, né? Muito semelhante, não tem alguma semelhança com capoeira, né? E qual era o prêmio dessa contenda entre os guerreiros? Era escolher as melhores virgens. Essas pinturas também aqui que vocês estão vendo, muitas das vezes a pessoa pensa, essa por exemplo, essa não foi do Neves Souza, nós vamos lá na frente, né? Muitos artistas pegaram, tem danças semelhantes. Esse daqui é de Neves Souza, mas é bem recente, é um feiticeiro Nigolo, né? Isso é que eu quero que atente pela cronologia da coisa, vai? Né? Então, a origem da capoeira sempre foi controvertida. Mestre Pastinha, um dos mais famosos capoeiristas da Bahia durante muito tempo, pensou que a ginga que aprendera desde criança provinha de uma mistura de batuque, angola, candomblé, geis, africano. Mestre Pastinha, na minha opinião, não está errado não. O pensamento é esse, né? Neves Souza e certas pessoas que implantaram esse pensamento. Vamos lá. Né? Isso até a década de 1960. Foi quando uma revelação mudou completamente suas ideias sobre a origem. Isso daí não é o mestre Pastinha falando não, isso é alguém falando por ele, né? À frente da sua academia situada no Pelourinho, né? Recebeu a visita do pintor, vindo de Angola, chamado-se Albano Neves Souza. Albano Zé Santos, ele é gordinho, claro, né? E afirma que tinha visto na África uma dança semelhante ao tipo de capoeira que o mestre baiano ensinava, só que se chamava Nigolo. Né? Aqui nós temos um confronto de data, né? Aqui nós temos Caribé, que já fazia seus desenhos em 1945, e aqui nós temos o pintor Neves Souza, em 1966, né? Então, se você vê que tem algumas semelhanças, né? O que eu quero dizer, Caribé já vinha desenhando isso há muito tempo, vai? Aqui nós temos uma imagem, né? Jogo da capoeira, uma tela de Rugendas, né? 1834. Aqui nós temos de 1822, Biblioteca Nacional da Austrália, né? De Augusto Yarley. Então, olha só as datas. Aqui nós não temos dúvida que isso é capoeira, né? Não há de se ter dúvida, né? O objetivo do Nigolo é ver seu adversário, atingindo o seu rosto com o pé e mão da capoeira também, né? Então, mas só com uma diferença, né? A capoeira, nossos golpes são direcionados assertivamente, nunca tiramos os olhos do adversário, né? E aí nós vemos nitidamente que os golpes são bem como as zebras, né? A zebra tem um instinto, né? Já o ser humano, se não olhar, ele não vai saber onde vai acertar. E aí eles não preservam a acuidade visual, né? O campo dos olhos. Então, nós sabemos que existem diversas práticas, né? Diversas danças africanas, né? Que usam a dança como uma forma de treinamento para lutas, né? Mas não quer dizer que seja capoeira. E uma das características é o seguinte: o índio é pezinho para frente, pezinho para trás. E o negro, geralmente, é lateralidade, busca lateralidade, né? Então a capoeira, ela une os dois, né? Pezinho para frente, pezinho para trás e muita lateralidade, né? Então, de volta a Angola, Neves Souza, essa daí é de Neves Souza.
Porque o que aconteceu? Muitas xerox, muita coisa. Isso foi assim uma bomba, né? Mas foi só uma passagem, né? Então, em 1966, a exposição da minha África e do Brasil que eu vi. Com matéria de suas viagens, países de língua portuguesa, né? Mas eles se prendam muito à capoeira. Os desenhos gerais de Neves Souza só foram publicados em 1972. Vocês viram aquela tela do Rugendas, do Yarley? 1822, 1835 e assim vai, né? Então essa só apareceu aí, né? Digamos dizer que se Portugal, uma coisa que eu achei nessa epígrafe foi muito significativa e mexe comigo, tá? Isso daí eu tenho uma verdade absoluta, não? Que digam o que disserem, se Portugal foi o pai do Brasil, Angola foi a mãe preta que o trouxe ao colo. Então isso para mim é marcante, essa frase. Foi de grande sabedoria e inspiração. Algumas imagens evidenciam semelhança, né? Eu posso dizer a meia-lua de compasso ou de rabo de arraia. Existe semelhança. Agora vocês atentem que não existe a preocupação. Essa daí já não é de Neves Souza, isso daí já é de algum imaginário, né? Mas o que caracteriza ali Bernigolo é que eles não se preocupam em olhar. O golpe é praticamente uma loteria esportiva, né? O livro de 1972 foi publicado numa pequena edição caseira, circulou pouco na época. Mas o imaginário mexeu muito, né, no capoeirista, né? Todo mundo tem o imaginário apurado, ainda mais com uma luta que cerca de 400 anos, né, uma luta milenar, né? Atenção nessa conclusão, tudo é hipótese. No entanto, conclusão, no entanto, o Negolo trata de um mito, no mínimo questionável. Para começar, não foi transmitido pelos mestres africanos aos seus alunos brasileiros, via tradição oral. Aceitar literalmente o mito implica, além disso, um tremendo anacronismo, né? Um erro de datas. Ou seja, como pode uma manifestação documentada apenas no século XX ser a origem de uma capoeira que existe pelo menos desde o início do século XIX? Pensar que o Negolo teria sobrevivido inalterado desde a época do tráfico negreiro é ignorar as profundas mudanças pelas quais passaram a sociedade do território angolano nesse período. Aqui saiu um breve relato sobre Negolo, né, da história da Biblioteca Nacional, e uma imagem eu ratificando o meu pensamento, né? Acertar os golpes é uma intuição, uma coisa assim. Interessantíssimo. Ládia, Martinica, Jamaica, 1936. Jogado no Brasil. Mas eu vou mostrar na frente que o berço da Ládia também é do Brasil, né? Segundo o pesquisador norte-americano Robert Ferris Thompson, há duas lutas negras caribenses que guardam alguma semelhança com a capoeira brasileira: Maninho Bambosa, de Cuba, e Ládia, da ilha da Martinica. Então ela é impressionante, né? Segundo Vieira, né? É que ela tem uma semelhança muito forte com a capoeira, né? Armada, queixada, meia-lua e etc. Qual é a diferença dela? É que eles realmente buscam atingir e ao olhar o adversário, né? Não tem o nosso gingado, mas tem um balancinho. Lá, de hipótese, com a revolta dos malês, isso daí o pessoal não tem dúvida, né? Da revolta dos malês, né? Eu fiquei abismado quando o capoeirista falou assim, não, os malês jogaram o capoeira. Eu falei, o que, rapaz? Então, isso não é o mestre Paulo que está falando. Isso é científico, são relatos históricos e pesquisas seríssimas, né? Com a revolta dos malês da Bahia, formada pelos negros malês em 25 de fevereiro de 1835, que foi reprimida pelos portugueses, que castigaram mutilando os líderes, e enviou um navio para a África e outro dos rebeldes para a América Central.
em Cuba e Martinica. Os malês fundiram com os navios negros dos canaviais, dando origem a Mani em Cuba e Ládia em Martinica. Ali está lá Dava, mas em português é Ládia. É Ládia. Aqui, ó, bem recente, o cartaz ensinando-se Ládia, né? Aqui, agora, a portuguesada vai adorar isso. A portuguesada vai gostar muito disso. É que é o seguinte, né? Fado batido. Cadê o sargento? Não é só cantado não, sargento. Não é só cantado não. Eu fiz uma árdua pesquisa. Então, em Portugal encontra-se o chamado fado batido, que surgiu no início do século XIX, com a dança da umbigada, semelhante ao lundu. Então, não vou dar transparência, que eu quero que fique focado aí. É o seguinte, a semelhança do fado batido é como se fosse sabu duro, a umbigada, e visava. E era utilizado pelos fadistas em bordéis. No livro Os Negros em Portugal, Uma Presença Silenciosa, o autor recompõe com pormenores essa trajetória da dança do fado, no capítulo Os Negros na Origem do Fado, Canção em Lisboa. Revela ter havido rodas de fado que funcionavam como as rodas de pernada dos crioulos do Brasil. Era o chamado fado batido. Esse livro aqui é de Aníbal Bulamarque, mestre Zuma. Esse livro é o pai da capoeira esportiva. Aqui tem uma comparação de um golpe do fado batido. É semelhante. Tá? Esse livro aqui é o marco da capoeira hoje, a competição. Ele é a Bíblia da capoeira desportiva. 1928, Aníbal Bulamarque, mestre Zuma, ginástica nacional, capoeiragem. Aqui é a capa do livro, o golpe do fado batido. Eu não estou afirmando que é o fado batido, eu estou dizendo que essa posição existe dentro do fado batido. Aí nós temos influências e ramificações, né? Punga, batuque e tiririca. Tá? A punga do Maranhão, desde a década de 1820, tem registro em São Luís do Maranhão de atividades de negros escravos, como a punga dos homens. Essa punga é violenta, ela é semelhante ao batuque, é semelhante ao ligada. As mulheres só 20 anos depois é que passaram a ser permissionadas a praticá-las. Eu fiz questão de botar essa gravura, né? Essa imagem, né? Porque as mulheres merecem nosso respeito e carinho, né? Então, mesmo naquela época de 1820, né? Já não era como nossos dias, né? Mas já começaram as mulheres a entrar também em esportes que já podia ser extensivo a todos há muitos anos. Então, eu achei interessante fazer essa homenagem. Tá? É banda jogada, né? Todas formas do Rio de Janeiro. Na punga é utilizado esse movimento. Eu viso com o joelho, quadríceps e pontos como semitendinoso, semimembranoso, que fazem com a pancada a retração das pernas. Aqui nós temos algumas manifestações da punga, e aqui eu atentei, ó, toda ela com tambor de crioula ali, vai? A umbigada ou punga é um elemento importante na dança do tambor de crioulo. Vai. Aqui ele pulgando, né? Punga dos homens, pernada, cujo objetivo é derrubar o solo, o companheiro que aceita esse desafio. Estou correndo um pouquinho. Tá? Por ter certa semelhança com uma luta, a pernada ou punga dos homens tem sido comparada à capoeira, né?
Porque o Maranhão tem ramificações, Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão, Recife. Cana Cascudo no Vermelho, Pulga consta dança popular no Maranhão. Capital interior, que é a mesma dança de tambor. Volta um instantinho. Volta um instantinho. Volta. Isso. Não. Essa, não, para voltar, né? Tu voltou? Não, volta uma pouquinho. Não, tu tá adiantando, é para voltar. Para voltar para a Punga. Atrás. Vai. Não, volta agora. Aí, ó. Punga, provira do tupi. Suar, bater ou antes suar para percussão. Então nós já temos tupi-guarani, capoeira, punga. Vai. Aqui nós temos o batuque, luta brava, com quedas, com o sujeito jogava os outros no chão. Eu botei essa porque eles misturam muito batuque. Eu não encontrei algo mais. Vai. Já falava mestre Pastinha nos seus manuscritos, usava um batuque na dança do candomblé. Batuque São Paulo, também é bem ligado a carnaval também. Vai. Agora nós temos a Tiririca em São Paulo, que não é nada mais do que uma capoeira bem primitiva, jogada ao som do samba. Não tem berimbau. Vai. Capoeira paulista, um misto de capoeira com samba. Agora, era então uma capoeira com ritmo, diferente da capoeira utilizada do paulista carioca. Mestre Sonzinho, Agenda Sampaio. Isso é outra palestra. Vai. Tiririca, vai. Mestre Paulão Fim. Aqui uma homenagem ao mestre Mário dos Santos, Mário Buscapé, da Academia Bonfim. Aqui eu e o mestre Mário dos Santos. Aqui eu jogando, ele recebendo a medalha a medalha Pedro Ernesto, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu jogando com o mestre. Vai. Mestre Arthur Emílio, que eu faço reverência, né? A dois, o senhorzinho, mestre senhorzinho. Posteriormente, mestre Arthur Emílio, vai. Mestre Paraná, que é o patrono do nosso grupo, foi o mestre meu irmão. Mestre Paraná, vai. Faço também alusão ao pai da capoeira desportiva. Se existe campeonatos hoje em dia, esse homem já tinha uma visão até da capoeira aqui na Europa. Vai. Mestre Sozinho, que eu tiro meu chapéu, tá? Hoje em dia nós temos a Fight de Capoeira. Esse homem já tinha, a capoeira não ficou tão popular. Vinícius de Moraes foi aluno dele e levou o professor Mani. Mas tinha um problema, o senhorzinho não tinha berimbau, era capoeiragem. Ela entrava, quer dizer, não dava espaço para a arte, né? Não dava espaço para quem quisesse só fazer uma ginástica corporal. Era entrando na academia, pegando, lutando e saía lutando, né? Então, mas o nosso Vinícius de Moraes foi aluno do mestre Sozinho. Professor Mani, recomendo a leitura desse livro aqui, da Faculdade Estácio de Sá, vai. Mestre Zé Pedro da Silva, Major Zé Pedro, teve uma das rosas da capoeira nos anos 70. Essa aqui sou eu que não era bonita. É o que o tempo faz na gente, ó. Esse aqui é o mestre Zé Pedro, tá mais velho que eu, ele é mais velho que eu. Tá? Ele foi, o mestre Zé Pedro, não sei se vocês já ouviram falar no BOP, Batalhão de Operações Especiais da Polícia do Rio de Janeiro, ele é caverna mestre do BOP. Primeiro curso de Operações Especiais, ele foi instrutor, e eu tive o prazer de ser instrutor também da parte de lutas. O mestre Zé Pedro é mestre de capoeira e faixa preta de jiu-jitsu e profissional de luta livre. Esse é o mestre GG, uma pessoa que eu tenho um bom apreço e carinho,
tá? É professor de História, especializado em História do Brasil, e que a Muzenza o tem com muito carinho, né? Mestre burguês também é amigo particular dele. Os alunos da Muzenza têm maior deferência para ele. É um homem que é o pendrive da capoeira, né? Ele tem datas precisas, um grande historiador. E também eu tenho muito orgulho, né, do mestre burguês, de ter feito esse trabalho para o mundo, de ter acreditado na capoeira, o fez como sua... Eu tenho uma palestra de filosofia da capoeira, né? O pessoal se situar bem como colocar a filosofia como a filosofia de vida da capoeira, né? Mas isso não é papo para agora não. Então fez da capoeira verdadeiramente a sua filosofia, sua profissão, e conseguiu colocá-la nos 5 continentes. Então, faço essa homenagem também. Esse é meu irmão, Luiz Américo da Silva, meu único mestre de capoeira, né? Eu não tive vários mestres de capoeira, só tive um. Está vivo, é irreverente, às vezes até um pouco difícil, mas poucos têm a sua habilidade de toque e canto. E foi também, sem qualquer sombra de dúvida, um excelente capoeirista, possuidor de uma agilidade e flexibilidade invejável. Esse aqui é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito. É o professor Pena, que eu me atrevi a fazer alguns movimentos com ele, né? Eu sempre batendo, né? Eu não aceito tirar foto que eu não esteja batendo, né? Então ele me recebeu com muito carinho, com muita consideração, e eu prezo por isso. Eu prezo por isso, como nós estamos bem tratados, bem recebidos, já o conhecia, tinha notícias sobre o trabalho dele, tive comprovação de ver os alunos, a educação, a performance de seus alunos, né? Então, para mim, é também um motivo de orgulho de ver que a capoeira aqui está sendo representada com muito respeito, educação. Porque bater é fácil, educar é difícil, e educação é transformação.